Boa tarde, meus amigos, queridos ouvintes. Eu queria falar um pouco da política. A política que faz parte das nossas vidas. A política, ela é importante, ela está enraizada na sociedade e a gente não pode fugir da política. O que a gente não pode é criar tumulto, confronto, politizar confrontos em torno dela. Mas a política ela deve ser organizada para melhor coordenar, para melhor organizar a sociedade. E a gente não pode fugir da questão da política. O que está errado é a corrupção, é o interesse próprio, é você governar para os seus interesses. Mas quando você tem um pensamento voltado para o bem comum, voltado para o bem do povo, a política é boa e a política é aprazível, digamos assim. Então nós que somos cristãos, evangélicos, a gente não pode fugir da política, precisa se organizar em torno dela para poder fazer fluir, para poder fazer valer os nossos direitos como cidadão. Todo mundo tem direito a se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, senador e presidente da República. Todo cidadão brasileiro tem direito de se candidatar e concorrer a uma vaga para seus pleitos. Por isso que precisamos abrir as nossas mentes e entender a importância da política. A política não tem dono. A política é dos brasileiros. E a política é feita para organizar a nação como um todo, né? Os vereadores, nos seus respectivos funções, fiscalizar a gestão pública, fiscalizar o gestor, os deputados estaduais, fiscalizar o gestor, o governador, para que ele possa fazer uma política voltada para todos, sem interesses próprios, para que todos sejam beneficiados. E essa é a função dos deputados. O deputado federal também cria as leis para fazer mover o país. E o presidente, por sua vez, gerir, organizar, né, ele como gestor público, né? E ele tem que fazer valer os interesses do país, não interesses próprios, seja político da esquerda ou político da direita, esse é seu papel. O que vemos é o seguinte: quando tem duas pessoas que eles são simpatizantes da esquerda, eles conversam entre si, numa discordância, porque estão votados para o mesmo ideal, o mesmo pensamento, já estão com sua mente formal, eles conversam entre si e tudo bem. Quando duas pessoas conversando sobre a política de direita, a mesma coisa, consegue conversar. Mas quando é um político, quando é um eleitor, que um defende a política da direita e outro a política da esquerda, esses dois eles não conseguem desenvolver uma conversa, porque os dois já estão armados e já sabem qual é a ideologia do outro. Portanto, ele pode até concordar um com o outro, mas eles não vão admitir, para não sentir que estão perdendo, que ele foi vencido, né, pelo argumento um do outro. E aí, quem ganha é o sistema. A gente não tem que ter amante político. A gente precisa gostar, aplaudir aquele que está fazendo um bom governo. Aquele que está olhando para os favorecidos, que está trabalhando, e aquele que não coloca sua mão no dinheiro público. É esse político que a gente deve aplaudir e respeitar. Não idealizar, mas observar
corretamente. Mas só que existe uma força que está entre nós, que está colocando um entre outros, que está desinformando o povo, que é a grande mídia. A grande mídia, ela distorce os fatos e faz você ver os fatos como ela quer que você veja. Daí, você pode estar defendendo um político, né? Mesmo ele sendo corrupto, mesmo sendo errado, mesmo ele não estar aí dentro dos conformes que você gostaria que fosse, mas a mídia que te fornece a informação, ela distorce. E até aí você passa para defender um político que não merece a sua confiança, porque a mídia está defendendo aquele político. E aí uma grande nação é prejudicada. Há uma confusão entre o povo, não se entende, e o sistema aplaudindo esta guerra que existe no povo entre si. Um povo brigando com o outro para defender os seus interesses e muitas vezes sendo ludibriado na sua inocência. Precisamos nos informar melhor, saber a fonte que estamos bebendo para poder defender melhor as nossas nações através da política. Porque não tem outro caminho a não ser a política para governar o país, o município, o estado, seja qual for. E aí, eu já votei em Lula e já votei em Dilma, mas não sendo um político de esquerda, mas eu votei porque eu era manipulado. Eu não tinha assim, uma visão política aberta. Hoje, com o advento da internet, com a abertura da notícia, a gente consegue filtrar melhor as informações e tirar assim uma conclusão melhor. E assim criando assim em nossa mente uma postura melhor em relação à política brasileira. E eu hoje eu defendo mais uma política voltada para a direita. Política que defende as crianças, que defende a economia aberta, que defende a fé, a liberdade religiosa, que defende o fortalecimento da polícia militar, que defende o fortalecimento das forças armadas, né? Que é a favor de uma economia aberta, pujante, de uma abertura comercial para todos os países, independente da sua ideologia, mas que todos os países sejam, que podemos comprar e vender, independente das suas ideologias. E eu sou contra a sensualização das crianças, eu sou contra da liberação das drogas, eu sou contra da liberação do aborto, eu sou contra a proteção a marginais, eu sou a favor de que todos sejam beneficiados, seja grandes, seja pequeno, seja o trabalhador e seja o empresário, porque todos trabalham para o bem comum. O empresário não é o algoz o empregado não é algoz do patrão, e nem o patrão é algoz do funcionário. Todos precisam estar em comum acordo, porque não existe empresa sem o empregado e não existe empregado sem empresa. Então um ajuda o outro, não precisa destruir um para fortalecer o outro. Todo precisa ser observado de igual modo para que todo saia ganhando. E assim, quem vai ser fortalecido é a nação. Essa guerra que existe entre patrão e empregado é uma guerra que não precisa acontecer. Todos precisam estar hermanados no comum acordo, respeitando o direito de todos. E assim, a nossa nação vai ser fortalecida. Precisamos estar atentos, precisamos estar bem informados para eleger os nossos candidatos.
os vereadores, os prefeitos que agora estão aí se despontando para as eleições de 2024. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para escolher os nossos representantes. Não aquele que ajudou pessoalmente, mas aquele que é melhor para o bem comum de todos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.